Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no Manual do Corpo Humano. Eu sou Diogo Barros, professor, e venho com vocês aqui discutir, continuar, na verdade, uma discussão que nós começamos no vídeo anterior. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ver o vídeo anterior, vou deixar linkado aqui. Nós começamos uma discussão no vídeo anterior falando sobre equilíbrio ácido-base. E eu, no vídeo anterior, falei sobre ácido, sobre o que é base, sobre o que é pH, sobre os valores de pH de diferentes maneiras. Então, sugiro fortemente que você, que ainda não tenha visto esse vídeo, retorne um pouquinho e assista-o. E aqui eu vou fazer, dar continuidade à série de vídeos, falando sobre o primeiro distúrbio, que é quando o distúrbio ele é de origem respiratória. O que é que acontece? Então vamos lá, acompanhe na viagem no corpo humano, onde nós vamos nos debruçar sobre sistema respiratório e equilíbrio ácido-base. Pessoal, o sistema respiratório ele é fenomenal no controle de diversas condições do nosso corpo, mas também no controle do equilíbrio hidroeletrolítico. Hidro sim também, viu? Porque através do sistema respiratório nós conseguimos perder água. Então, esse é um conhecimento importante. Mas nós conseguimos entender que o nosso sistema respiratório. Volta. Então, pessoal, nós vamos discutir aqui como o sistema respiratório ele participa do processo de equilíbrio ácido-básico do nosso corpo. E aí nós temos que entender que o sistema respiratório ele tem duas funções importantíssimas. São elas a provisão de oxigênio, ou seja, ele me oferece o oxigênio, ele pega o oxigênio que eu tenho da atmosfera e através de um sistema a vácuo consegue colocar esse oxigênio para dentro da corrente sanguínea e ele também consegue pegar alguns elementos da corrente sanguínea, por exemplo, o CO2 que está em excesso ou se estiver em excesso, e ele vai conseguir também transportar esse CO2 para o meio externo através de um processo de expiração. Compreenda que nosso corpo é resultado de um equilíbrio. Então isso quer dizer que nem eu posso colocar uma alta concentração de oxigênio na corrente sanguínea e nem eu devo também colocar uma alta quantidade de gás carbônico para fora através da expiração. Nós precisamos ter uma PO2, uma pressão de oxigênio intravascular arterial, que gira ali em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Nós precisamos ter uma PCO2, e aí eu peço, anote esse valor. Nós precisamos ter uma PCO2 que tem um valor ideal, convertido em milímetros de mercúrio, em 40 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que o valor ideal da PCO2 humana é 40 milímetros de mercúrio. Mas nós sabemos que, no sangue arterial, mas nós sabemos que esse valor de PCO2 humana, ela pode ter variações, pode sofrer variações e mesmo assim ser considerado normal. Nosso corpo, ele é muito dinâmico. Então, imagine só, desde que você amanheceu o dia, o tanto de coisa que você já fez. Se você estiver vendo esse vídeo no final do dia. Imagine só, se você está amanhecendo o dia, olha o tanto de coisa que você vai fazer. Tanto experiências, temperaturas diferentes. Ou seja, o nosso corpo ele acaba passando por um processo dinâmico ao longo do dia. E o meu sistema respiratório ele tem que se adaptar a todo esse processo. Eu metabolizo alimentos, eu faço estímulo hepático para diversas questões, inclusive quando eu passo muito tempo sem me alimentar. Então, o nosso corpo ele fica muito tendencioso a produzir algumas substâncias químicas que vão levar o pH para cima ou para baixo. E o sistema respiratório ele acaba sendo muito eficiente no controle rápido do pH sanguíneo. E aí, este controle rápido do pH sanguíneo é com base nesse CO2 que eu acabei de falar para vocês. Então, o valor ideal de CO2, 40. Mas nós sabemos que esse valor de CO2 ele pode sofrer duas variações e ser considerado normal. Ele pode ir 5 pontos para menos, 5 pontos para mais, então o CO2 ele consegue ir no sangue arterial de 40 a 35 e de 40 a 45. Então nós conseguimos dizer que no sangue arterial a PCO2 ela acaba representando ali, em termos de normalidade, de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu sei que se a concentração de gás carbônico ela cair bastante, nós vamos ter
um reflexo no pH sanguíneo, já que ele é um controlador do pH. Isso quer dizer que se a PCO2 subir bastante, ela vai acabar também influenciando no pH. E como é que esse processo acontece? Como é que esse mecanismo acontece? A nossa PCO2, a quantidade de gás carbônico que eu tenho circulante no sangue arterial, ele, primeiro, não é ácido, o gás carbônico. CO2 não é ácido. Não é ácido. A fórmula dele é essa, é CO2. Isso não é um ácido, mas ele transformará-se em uma molécula ácida quando ele estiver na corrente sanguínea, quando ele reagir com a água. Então, o CO2 que está no meu sangue arterial, ele reagirá com o H2O, com a água, com a molécula da água, para formar uma substância chamada, olha, H2CO3. Gente, olha como não é difícil. Vamos juntar? H2CO3. Isso quer dizer o quê? Que eu pego o H2O, então são duas moléculas de hidrogênio, eu pego uma molécula de carbono e pego 3 moléculas de oxigênio, uma da água e 2 do gás carbônico. E aí eu formo essa molécula chamada H2CO3. Eu formo uma molécula chamada ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então esse ácido carbônico ele vai ter a capacidade, e aí lembre-se do vídeo anterior, ele vai ter a capacidade de doar hidrogênio, de liberar hidrogênio, que até então não estava liberado na corrente sanguínea. Ele estava fixado formando as moléculas. Então o hidrogênio, esse próton, vai ser liberado pelo ácido carbônico. Isso quer dizer que, através da liberação do hidrogênio, após a formação do ácido carbônico, nós teremos então mais hidrogênio circulando. Se nós temos mais hidrogênio circulando, o pH ele vai cair. O sangue ele vai ficar ácido. Isso quer dizer que, se por algum motivo nós pesarmos a quantidade de CO2 no sangue arterial do indivíduo, ou seja, se por algum motivo esse indivíduo não estiver conseguindo expelir, eliminar esse gás carbônico através da expiração, essa alta concentração de CO2, ou seja, acima de 45, fará com que nós produzamos mais hidrogênio, que a gente libere mais hidrogênio na corrente sanguínea. E quanto mais hidrogênio eu tiver, menor vai ser o pH, mais ácido vai ser. Então, de forma muito simples, os distúrbios respiratórios, acidose ou alcalose, eles são gerados por excesso ou por deficiência do CO2. Esse excesso ou essa deficiência do CO2, ela é gerada mediante modificações no padrão ventilatório, pessoal. Então entenda que uma pessoa que vai lá e hiperventila, ela perde mais gás carbônico para o ambiente. Então ele tende a reduzir a PCO2. A redução da PCO2 forma menos molécula de ácido carbônico, que consequentemente leva o pH para cima, alcalose respiratória. Uma pessoa que tem uma hipoventilação, por exemplo, nas taquipneias, em um quadro de ansiedade muito forte, é uma pessoa que tem naturalmente deficiência, dificuldade de eliminar CO2 durante a respiração, durante a expiração. E essa dificuldade vai gerar um acúmulo de PCO2, mais ligação com H2O, mais hidrogênio liberado. O pH vai descer. Acidose respiratória. As acidoses respiratórias, volto, né? Elas são geradas por conta de grande ou pequena quantidade de CO2 no organismo. Mas, gente, entenda que nosso corpo tem todo um mecanismo ali de proteção. Olha que interessante, se a gente for analisar os corpos carotídeos, né, as carótidas, na própria artéria aorta, nos rins, inclusive eu já citei isso em vídeos aqui no YouTube, existem receptores chamados quimiorreceptores, receptores que acabam detectando presença de oxigênio, CO2 e hidrogênio. Esses quimiorreceptores, eles detectam graus de hidrogênio elevado. Isso quer dizer que quando eles identificam que o sangue está ficando ácido demais, eles sinalizam para o centro respiratório, no nosso tronco encefálico. Então imagine só, o indivíduo vai lá, está tendo dificuldade de liberar o CO2.
estou acumulando CO2 na corrente sanguínea, eu subo além de 45 milímetros de mercúrio, a PCO2. Eu formo mais ácido carbônico através da ligação do CO2 com a água. Eu libero mais hidrogênio. Esses quimiorreceptores, eles detectam esse excedente de hidrogênio, sinalizam para áreas do tronco encefálico que são reguladoras da respiração e eles tendem a normalizar o padrão respiratório do indivíduo. Então, nosso padrão respiratório ele naturalmente é regularizado por conta desses processos, desses feedbacks. No caso aqui, um feedback negativo, que também tem uma aula na introdução da fisiologia, onde eu falo sobre feedback negativo e positivo. Gente, olha que maravilhoso, o nosso corpo tem um mecanismo de proteção contra a acidose. É porque a acidose ela é muito lesiva, sabe? E o maior problema, acredito eu, da acidose é a modificação nas proteínas que a acidose gera. As proteínas, elas são sensíveis, né? Então, quero dizer a vocês que os distúrbios respiratórios, eles são gerados pelo CO2, em grande ou em menor quantidade, e isso pode ser gerado por diversos problemas diferentes, que vão desde uma ansiedade, desde uma terapêutica ventilatória ineficaz, paciente que está em ventilação mecânica, por exemplo, né? Isso pode ser gerado por intoxicações que comprometam o padrão respiratório, por doenças neurológicas que comprometam o padrão respiratório. E aí eu comecei o vídeo falando sobre a PO2 também, sobre o oxigênio. Então, o que é que esse oxigênio tem a ver aqui? Ele é um importante marcador, porque ele vai contra o sentido da PCO2. Como assim? Imagine, se eu aumento a PCO2 na corrente sanguínea, porque eu não estou hiperventilando, não estou ventilando de forma satisfatória, estou hipoventilando. Se eu aumento o CO2, eu diminuo o oxigênio. Ó, eu capto menos oxigênio. Se eu hiperventilo, eu vou ter no sangue arterial mais oxigênio e menos gás carbônico. Então, oxigênio e gás carbônico são inversos. Isso quer dizer que quando a gente estiver analisando uma gasometria, que nós encontrarmos, por exemplo, uma baixa concentração de CO2, é muito comum nós encontrarmos uma alta concentração de oxigênio. Ou seja, esse valor ele tende a passar de 100. Então, o teor desse vídeo é esse, é discutir com vocês um pouco sobre como o componente ventilatório e respiratório ele consegue responder à regulação do pH sanguíneo. Nós nos encontraremos no próximo vídeo falando sobre como o componente metabólico consegue fazer isso. Um abraço, até a próxima.